Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Renata, sou professora de legislação do SUS e eu estou aqui hoje para a gente fazer um resumão, um aulão antes da prova do EBSERVICES de vocês. Eu espero que nessa aula a gente possa dar uma relembrada dos principais aspectos, dos principais pontos que são pedidos na prova do EBSERVICES. Então, eu estou tentando da melhor forma possível focar aqueles pontos que são mais pedidos dentro da prova. E é em cima desses pontos que nós vamos trabalhar a partir de agora, tá certo? Então vamos lá, vamos só recordar um pouquinho, vamos começar recordando lá da Constituição Federal, que é muito importante para vocês. A Constituição Federal de 88, ela trouxe a instituição do SUS. Antes de 1988, nós não tínhamos um sistema único de saúde. Aliás, nós não tínhamos sistema único de saúde que era includente, muito pelo contrário. O sistema de saúde que era adotado antes de 1988, ele era totalmente excludente. Ele privilegiava somente os previdenciários. Os não previdenciários ficavam de fora, deveriam ser atendidos ou pelos hospitais e as entidades filantrópicas, ou pagando, né? Você deveria arcar com as despesas médicas caso você não tivesse um vínculo formal de emprego. Com a Constituição de 88, isso totalmente foi modificado. Houve um novo modelo, houve um novo sistema de saúde pública no país. Com a Constituição de 88, entra em vigor um novo sistema único de saúde. E essa Constituição, ela passa a estabelecer ações de saúde includentes, onde todos passam a ter direito ao Sistema Único de Saúde, desde o berço ao túmulo. Nós chamamos isso de universalidade. O SUS, Sistema Único de Saúde, é um sistema público de saúde universal, que vai ser utilizado, qualquer pessoa em todo o território nacional pode fazer uso desse sistema público de saúde. A partir de 88, esse sistema público de saúde passa a ser, na realidade, um sistema totalmente includente, onde todos podem ser atendidos, independentemente de raça, credo, cor, religião, né? É um sistema igualitário, é um sistema que traz aí a igualdade das pessoas, é um sistema que traz um atendimento integral, ou seja, todos devem ser assistidos em todos os níveis de complexidade. Esse sistema de saúde, ele faz parte de um contexto, esse contexto que nós chamamos de Seguridade Social. Seguridade Social, como nós já estudamos, é aquele conjunto de ações do poder público e da sociedade no sentido de garantir saúde, previdência e assistência. Todos os dispositivos relativos à Seguridade Social, todos os dispositivos relativos à saúde estão contidos na nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Lá na Constituição Federal, a partir do artigo 194 até o artigo 200, que é de leitura obrigatória para vocês, que por sinal vocês já devem saber decorar nesse momento, né? Esses artigos são de extrema importância para vocês, porque eles vão dar toda a base, toda a estrutura do sistema público de saúde. Bom, o SUS, ele veio com a Constituição de 88, porém ele foi regulamentado pela Lei Orgânica de Saúde, que é a Lei 8080 de 1990. Então essa lei também tem uma extrema importância para vocês e nós vamos estudá-la nesse momento, nós vamos focar os principais aspectos dessa lei. Mas antes da gente entrar na lei, só recordar um pouquinho a questão da saúde. A questão da saúde, a partir de 1988, ela se torna uma questão de relevância pública. Ou seja, a saúde, ela tem que prover os meios indispensáveis, né? O Estado tem que prover os meios indispensáveis à saúde, ou seja, mediante políticas sociais, mediante políticas econômicas que visem a reduzir os riscos e doença e os agravos à saúde. Então, a saúde ela vai ser desenvolvida através de ações e serviços para a sua promoção. Vamos recordar que toda vez que a gente fala em promoção, nós temos que pensar em campanhas. Também a proteção. Toda vez que falamos em proteção, temos que pensar em prevenção. E, por fim, a recuperação, que seria a questão curativa, o diagnóstico e o tratamento. Então, as ações e serviços de saúde se baseiam na promoção, na proteção e na
recuperação. Trata-se de um direito fundamental do ser humano. Ele passa a ter esse direito e ele não abre mão desse direito. Ele é um direito seu, né? É um direito que ele vai poder fazer uso em qualquer momento, em qualquer nível de complexidade. E o Estado, através do Sistema Único de Saúde, né, passa a garantir esse direito. Então, é um dever do Estado e um direito do cidadão, um direito do usuário. E isso vai ser feito, todo esse sistema, todas essas políticas de ações e serviços de saúde, através do SUS, que é uma rede de serviços regionalizada e hierarquizada. São ações e serviços de saúde que vão ser desempenhadas e vão ser concedidas a todos os cidadãos. Bom, por se tratar de um sistema único que vai ser aplicado em todo o território nacional, a titularidade passa a ser do Estado. O Estado tem a função exclusiva de regulamentar a saúde, de fiscalizar e de controlar os sistemas de saúde. Esse sistema de saúde vai ser executado diretamente pelo Estado, através de seus órgãos, né? E também através de terceiros. Os terceiros poderão participar do sistema público de saúde, através de convênios ou através de contratos públicos que serão realizados com a administração pública. Eles poderão, de forma complementar, participar do Sistema Único de Saúde. Então, o setor privado, os terceiros, através de contrato ou convênios, poderão participar de forma complementar. Não se esqueçam, quem tem prioridade? As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Então, nós temos aí a complementariedade e essa complementariedade vai ter aí um preferido. Quem que é esse preferido? Quem tem preferência? As entidades sem fins lucrativos e as entidades filantrópicas. Esse Sistema Único de Saúde, né, que foi criado, que foi estabelecido pela nossa Constituição de 1988, ele tem os seus princípios, ele é baseado em princípios e baseados em diretrizes. Só para vocês recordarem, nós temos os princípios doutrinários, que são universalidade, igualdade, integralidade. A universalidade se aplica a todos. Todos têm possibilidade de ter atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Ele é universal, ele é para todos. Já a igualdade trata de um princípio que reza que todos são iguais. Todos têm que ter o mesmo tratamento, todos têm que ter o mesmo atendimento, da mesma forma, sem distinção de raça, cor, credo, religião ou qualquer outro fator. Nós temos também o princípio da equidade. O princípio da equidade, ele anda junto com o da igualdade. Por quê? Porque nós vamos tratar os desiguais de forma desigual, buscando uma igualdade. E, por fim, o princípio da integralidade, que significa que o atendimento tem que ser integral. Desde o início, desde o berço até o túmulo. E pensando no indivíduo como um contexto. O indivíduo ele não pode ser analisado mais sozinho, isoladamente. Ele é dentro de um contexto, dentro de uma sociedade, dentro de um contexto social. E ele está envolto de várias determinantes, que são as determinantes sociais da saúde. E isso vai realmente afetar na qualidade de saúde ou nas questões de doenças. Nós temos também os princípios organizativos, que tratam da questão organizacional do Sistema Único de Saúde. Quais princípios são esses? Regionalização. O princípio da regionalização, ele estabelece que haverá uma distribuição das ações e serviços dentro de uma determinada região. Então, os entes que participam do SUS, eles vão distribuir os serviços e as ações de saúde dentro de uma determinada região, de forma que aquela população abrangida ali naquela área demográfica esteja protegida em todos os níveis de complexidade dentro daquela região de saúde. Já também temos aí a hierarquização. O que é a hierarquização? Nada mais do que um princípio que estabelece um nível crescente de complexidade conforme o caso. Ou seja, a pessoa ela entra lá nas portas de entrada do SUS, vai ter o atendimento básico, lá será feito o encaminhamento caso haja uma necessidade, caso haja uma triagem, e ela vai ser encaminhada para um atendimento de média ou de alta complexidade. Então, o serviço, as ações e serviços vão ser organizadas em níveis de complexidade, ou seja, atendimento básico, média complexidade e alta complexidade, conforme a necessidade do usuário. Também temos como princípio organizativo a resolubilidade, ou seja, resolubilidade significa a resolução dos problemas. Seus problemas acabaram. Então, o que acontece? O SUS ele tem que fornecer possibilidades para solucionar os problemas. E, por fim, o último princípio, o princípio da
descentralização, que também é um princípio e acaba sendo uma diretriz. O princípio da descentralização, ele estabelece que haverá uma repartição de poderes. Haverá uma direção única em cada esfera de governo. Então, a partir do momento que entra em vigor o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde ele é descentralizado. Repartição de responsabilidade e repartição de poderes, de responsabilidade de poderes entre os entes que participam aí do sistema. E, por fim, as diretrizes. As diretrizes PAD, lembra do PAD? Participação da comunidade, atendimento integral e descentralização. A participação da comunidade ela é de extrema importância, porque a participação da comunidade ela vai estar ali dentro do quê? Dentro do controle social. Toda a sociedade participando aí do sistema público de saúde, né? E acompanhando todo esse sistema. Então, através do controle social, que é feito pelas conferências de saúde e pelos conselhos de saúde. O atendimento integral, que é desde o berço até o túmulo em todos os níveis de complexidade. E a descentralização, que nós já estudamos. Então, não se esqueçam, diretrizes, PAD, princípios organizativos, regionalização, hierarquização, descentralização e resolubilidade. Princípios doutrinários, universalidade, igualdade e integralidade, tá ok? Então, fica aí os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde. A saúde, ela faz parte do contexto da Seguridade Social. E a Seguridade Social, ela abrange saúde, assistência e previdência. Não se esqueçam que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Assistência social direcionada a quem dela necessite e a previdência é um regime contributivo que vai ser direcionado para quem participa desse regime. Bom, mas o que interessa para a gente aqui é o seguinte, quais são os objetivos da Seguridade Social? Vamos recordar esses objetivos que são de extrema importância para vocês. Primeiro, universalidade da cobertura e do atendimento. Significa que o sistema de seguridade social ele tem que abranger o maior número de pessoas possíveis e atender o maior número de demandas, o maior número de necessidades possíveis desses beneficiários, ou seja, então ele vai atender o maior número de pessoas e da melhor forma possível. Ele vai tentar cobrir todas as demandas e vai tentar abranger o maior número de pessoas possíveis. Então, universalidade da cobertura e universalidade do atendimento. Então, maior quantidade e também melhor qualidade. Segundo objetivo, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Lembrem-se, trabalhador urbano igual a trabalhador rural. Mesmos direitos sociais e também os mesmos direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência. Não existe mais diferença. Já existiu no passado anterior, antes de 1988. De 88 para cá, os trabalhadores são iguais. Todos os direitos sociais iguais. Terceiro objetivo, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Alguns benefícios serão selecionados para algumas pessoas, para algumas clientelas, em detrimento de outros. Por quê? Porque o sistema não tem condições de atender a todo mundo, né? Apesar dele ser universal, vai existir uma seletividade. Por quê? Porque o sistema ele tem uma limitação. Então, seletividade significa selecionar alguns benefícios para algumas pessoas em decorrência de alguns requisitos, como, por exemplo, um benefício de assistência social que vai ser direcionado somente a um trabalhador, a uma pessoa carente. Já a distributividade, ela se refere à distribuição de renda. Havendo distribuição de renda, há diminuição da pobreza, há uma redução da desigualdade social e automaticamente uma busca da justiça social. Então, distributividade está vinculada à distribuição de renda. Quarto objetivo, irredutibilidade do valor dos benefícios. Queridos alunos, benefício substitui salário. Salário tem natureza alimentar, então ele não pode ser reduzido. Não pode reduzir salário, automaticamente não pode se reduzir benefício. Equidade na forma de participação do custeio. A equidade significa que haverá uma diferença na hora de custear o sistema de seguridade social. Quem pode mais, contribui mais. Quem pode menos, contribui menos. Todos vão contribuir, mas cada um vai contribuir conforme a sua capacidade
contributiva, ou seja, tratar os diferentes de forma desigual para se alcançar e se chegar a uma justiça. Então, aqui a equidade na forma de participação do custeio, ela se refere à capacidade contributiva e o que cada um vai poder contribuir para o sistema de seguridade social. Sexto objetivo, diversidade da base de financiamento. O financiamento, ele vai vir de diversas fontes. O dinheiro para custear a Seguridade Social vai vir de diversos lugares. Que lugares são esses? As fontes que vocês já sabem. Vai vir das contribuições sociais, vai vir dos recursos advindos do orçamento, né? Vai vir dos recursos de outras fontes. Então, diversas fontes vão custear o sistema de seguridade social. Por quê? Para dar uma proteção e uma garantia que o sistema continue fluindo normalmente. E, por fim, o caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores e dos aposentados no governo e do governo nos órgãos colegiados. Lembrem-se que a Seguridade Social ela é composta pela saúde, pela assistência e pela previdência. Cada um desses órgãos tem os seus órgãos colegiados. Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Assistência Social e Conselho Nacional de Previdência Social. Cada um desses órgãos colegiados tem que ter a representação obrigatória desses segmentos da sociedade. Que segmentos são esses? 4. Trabalhador, empregador, aposentados e governo. 4 segmentos, por isso que é quadripartite. E, obviamente, que aí haverá o que nós chamamos de democracia, participação popular. E, além de ser popular, a gestão também será descentralizada, com repartição de poderes. Então, estes são os objetivos da Seguridade Social. Bom, não se esqueçam, Seguridade Social abrange a saúde. Falando nisso, nós temos que lembrar também de como funciona o financiamento da Seguridade Social. A Seguridade Social, ela vai ser financiada por toda a sociedade, de forma direta e de forma indireta. Quais são as contribuições que nós temos aí? Quais são as fontes de financiamento da Seguridade Social? Vamos só relembrar um pouquinho. Nós temos as contribuições sociais, que são as contribuições que vão ser do empregador, da empresa e daquele que for equiparado à empresa. E essas pessoas vão contribuir sobre folha de pagamento, e a folha de pagamento tanto dos empregados quanto dos não empregados. Nós temos contribuição incidente sobre os trabalhadores. Os trabalhadores também vão contribuir sobre a sua remuneração. Também temos a contribuição social do concurso de prognósticos. Lembra da Loteria Federal, da Mega Sena? Não ganhei ainda, tá? Mas lá tem contribuição social. Importador de bens e serviços para o exterior, aquele que importa bem, importa serviços do exterior, também contribui para a Seguridade Social. Então, todas estas situações nós chamamos de contribuições sociais, que são espécies de tributos, são compulsórias e esses contribuintes vão fazer para o sistema de Seguridade Social. Já além da contribuição social, nós temos também os recursos advindos da onde? Dos orçamentos. Orçamento da União, orçamento dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, todos estes orçamentos terão destinação específica para a Seguridade Social, ou seja, para a saúde, para a previdência e para a assistência. Não se esquecendo que os valores que são determinados lá no orçamento da União, né, os valores lá do orçamento da União, são separados do orçamento dos estados, do município e do Distrito Federal. Bom, além da forma direta e indireta do financiamento da Seguridade Social, haverá também outras fontes que custearão a Seguridade Social. Uma delas é o exemplo da receita adquirida no caso de bens, da receita advinda no caso de leilão de bens apreendidos pela Receita Federal. Quando a Receita Federal apreende bens, ela leva esses bens a leilão e 40% do resultado da receita desses leilões é destinado ao custeio da Seguridade Social. Bem como também a receita advinda dos leilões em decorrência da apreensão dos bens decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes. 50% da receita destes leilões do tráfico ilícito de entorpecentes é destinado ao custeio de dependentes químicos tratados pelo Sistema Único de Saúde, tá certo? Então essas são aí as fontes do custeio da Seguridade Social.
Não podemos esquecer ainda que a União, os estados, Distrito Federal e município, anualmente, eles têm que aplicar um percentual mínimo para a saúde. Eles vão ter que direcionar um percentual mínimo para a saúde. A União, ela vai aplicar o quê? Simplesmente aquele valor, aquele montante que foi empenhado lá no exercício anterior, mais a variação do PIB, do Produto Interno Bruto, ocorrida no ano anterior da Lei Orçamentária Anual. Então, a União, ela vai ter um valor empenhado no ano anterior e, em cima desse valor empenhado, mais a variação do PIB. E este valor determinado anualmente é o valor mínimo que a União deve gastar com saúde. Já os estados e Distrito Federal, eles aplicarão no mínimo 12% sobre a sua arrecadação, sobre os seus impostos. O estado arrecada o quê? Ele arrecada ITCD, ICMS, IPVA, Fundo de Participação dos Estados, Imposto de Renda na Fonte e ainda o IPI Exportação. Então, em cima da arrecadação própria do Estado, dos tributos estaduais, dos impostos estaduais, 12% no mínimo, os estados e o Distrito Federal vão ter que direcionar para a saúde. Já o município, ele tem um percentual mínimo de 15%. Então, no mínimo 15% ao ano, ele vai ter que garantir de saúde. E sobre o que esses 15%? Sobre quais impostos? Sobre o IPTU, sobre o ITBI, sobre o ISS, o Imposto de Renda na Fonte, o ITR, o Fundo de Participação dos Municípios, o IPVA e ainda sobre as cotas partes do ICMS e do IPI Exportação. Então, em cima dessas receitas do município, no mínimo 15% o município tem que destinar anualmente à saúde. Já o Distrito Federal, quando ele não tem como segregar a base dos impostos estaduais e dos impostos municipais, ele vai aplicar anualmente 12% em cima da arrecadação desses impostos que ele não pode segregar, né? 12% no mínimo em ações e serviços de saúde. Então, essas são as regras que nós temos aí em relação ao financiamento. Só para fechar esse assunto, não se esqueçam que os recursos serão repassados de fundo a fundo, né? A transferência de fundo a fundo. Então, a transferência do dinheiro que é arrecadado lá pela União, na Seguridade Social, será transferido para o Fundo Nacional de Saúde e ainda as unidades orçamentárias do Ministério da Saúde. E de lá haverá transferência destes recursos para os demais entes, ou seja, para os estados e para os municípios. Então, sempre será feita transferência de fundo a fundo. Critério de rateio? O critério de rateio é definido pela União, né? A União vai definir, o Ministério da Saúde, a União vai definir o critério de rateio, como que vai ser distribuído isso para os entes e observando alguns critérios específicos, né? Como a questão da epidemiologia, da necessidade local, como a questão das prioridades, tudo isso vai ser definido e aprovado pelos conselhos de saúde. Feito isso, haverá o rateio e esse rateio será feito através da transferência fundo a fundo. Agora nós vamos falar um pouquinho da Lei 8.080. Bom, a Lei 8080 de 1990 é a lei que regulamentou o Sistema Único de Saúde. Ela trouxe toda a questão da estrutura do SUS, a organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde. Bom, é uma lei muito extensa, nós ficamos aí várias aulas estudando sobre essa lei, eu destrinchei para vocês, eu extraí tudo que tinha de mais importante dessa lei. E nesse momento que nós temos uma aula extremamente curta, né? Vocês veem que eu já sou acelerada, eu estou mais acelerada que o normal. E nessa aula que nós temos um tempo extremamente curto, né? Eu vou focar exatamente os principais aspectos dessa lei. Bom, vocês sabem que ela vai trazer todas as estruturas ali, toda a organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde. Essa lei, quando ela foi criada lá em 1990, houve vários vetos, né? Na época, o nosso presidente, que era o Fernando Collor de Mello, ele fez vários vetos nessa lei. E esses vetos, em decorrência de uma grande pressão da sociedade, foram aprovados numa outra lei, que é a Lei 8.142, de 1990 também, que é a lei que vai tratar do controle social e das transferências de recursos para o Sistema Único de Saúde. Mas, no primeiro momento, vamos nos ater somente à Lei 8.080 e eu quero só focar com vocês alguns aspectos importantes que eu tenho visto que estão sendo muito pedidos na prova do EPCEFSE. Bom, primeiro aspecto aqui que nós vamos focar. Vamos focar um pouquinho aqui
na questão dos objetivos e atribuições do SUS. Bom, artigo 5º, ele vai tratar dos objetivos do SUS. Não se esqueçam, os objetivos do SUS são 3, tá? Quais são esses objetivos? Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. Então, identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Vocês têm que pensar o seguinte, o Sistema Único de Saúde, ele primeiro tem que fazer a identificação, verificar aonde há necessidade das ações e serviços de saúde. Então, esse é o primeiro objetivo. Formulação de políticas de saúde destinadas a promover nos campos econômico, social, a observância do disposto no parágrafo 1º do artigo 2º, ou seja, ele busca o quê? A formulação de políticas que visem reduzir os riscos e os agravos de doença, através do quê? Através do acesso universal, através do acesso igualitário e através da promoção, da proteção e da recuperação da saúde. E, por fim, o terceiro objetivo, assistência a pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Então, estes são os 3 objetivos que está previsto aqui na Lei 8.080. Outro assunto que é muito pedido, artigo 6º, que fala do campo de atuação do SUS. Nós estudamos muito isso em sala de aula. Artigo 200 da Constituição Federal, ele estabelece qual é o campo de atuação do SUS. E lá ele estabelece 8 atribuições do SUS. Já o artigo 6º aqui, ele deu uma ampliada em relação ao campo de atuação do SUS. Vamos só recordar um pouquinho o campo de atuação do SUS? Olha lá, primeiro, execução de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica, inclusive a farmacêutica. Então, as execuções de ações de vigilância sanitária, epidemiológica, do trabalhador e terapêutica integral, incluindo a farmacêutica. Participação na formulação de política e na execução de ações de saneamento básico. Nós discutimos isso em sala de aula. Inclusive, tem algumas questões que trazem a questão da execução das ações de saneamento básico. Queridos alunos, vamos só recordar. Aqui ele fala que é a atribuição do SUS, sim, a execução de ações de saneamento básico. Entretanto, nós temos uma restrição muito grande. A Lei Complementar 141 de 2012, ela restringe essa atribuição aqui. Ela estabelece o que o SUS vai poder gastar, ter de despesa com ações de saneamento básico. Somente saneamento nos domicílios, nas pequenas comunidades, bem como nos distritos sanitários indígenas e ainda nas comunidades quilombolas. Não se esqueçam que haverá sim as ações de execução de saneamento básico. Entretanto, essas ações serão restritas somente para esses casos que eu acabei de citar para vocês, tá ok? Também temos a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde, vigilância nutricional e a orientação alimentar, colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho, formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e participação na sua produção. Controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Fiscalização, inspeção de alimentos, águas, bebidas para o consumo humano. Participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda, utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico, bem como a formulação e execução de políticas de sangue e seus derivados. Então, prestem bastante atenção. O artigo 6º, ele está sendo muito pedido, eu vi em várias provas, né? Em várias provas foi muito pedido aqui a questão do campo de atuação do SUS, tanto no artigo 200 da Constituição, quanto com base no artigo 6º, tá ok? O artigo 7º, ele estabelece os princípios e diretrizes. Creio que vocês não vão ter nenhuma dificuldade em relação aqui a esses princípios e diretrizes. Importando dizer que, além daqueles princípios organizativos, além daqueles princípios doutrinários que nós vimos, além daquelas diretrizes, há aqui alguns outros princípios que eles inseriram aqui dentro do artigo 7º
da Lei 8.080. Dentre outros esses princípios, vou citar para vocês o seguinte: preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral. Ou seja, está ligada à dignidade da pessoa humana. Isso é um princípio que a Lei 8.080 estabeleceu aqui. Na Constituição Federal, ele não chegou, lá na Constituição, ela não chegou a citar esse princípio, mas o princípio da dignidade humana é um princípio constitucional, é um princípio geral que se aplica em todos os setores nesse país, tá ok? Então, preservação da autonomia da pessoa na defesa da sua integridade física e moral foi trazida aqui no artigo 7º. Também tem direito à informação as pessoas assistidas sobre a sua saúde, ou seja, o cidadão ele tem direito de saber sobre o seu tratamento, sobre o seu diagnóstico, sobre o seu prognóstico. Isso é um princípio que está estabelecido aqui. Outro princípio aqui, integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na prestação dos serviços de assistência à saúde da população. Capacidade de resolução, que é o princípio da resolubilidade, não precisava nem citar, e organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade por meios para fins idênticos, que significa o quê? A economia e o bom uso dos recursos financeiros, aqui os recursos públicos, ou seja, evitar desperdícios, tá ok? Então fica aí a dica para vocês, o artigo 7º, além deles trazerem os princípios doutrinários, organizativos e as diretrizes, ele elencou mais esses princípios que eu acabei de citar para vocês aqui. Bom, o capítulo 3, o artigo 8º, ele vai tratar da organização, da direção e da gestão do SUS. Nesse capítulo, só para a gente recordar um pouquinho, está abrangido aqui a questão dos consórcios municipais, né, a permissibilidade dos consórcios municipais, onde há a possibilidade de municípios criarem, estabelecerem através de um documento formal, né, um consórcio onde eles vão poder estabelecer regras no tocante às ações e serviços de saúde. Também estão previstas aqui a questão das comissões intersetoriais. Não se esqueçam, façam bastante diferença entre as comissões intergestores e as demais comissões que estão citadas aqui. As comissões intersetoriais são comissões de âmbito nacional que são subordinadas aqui ao Ministério da Saúde e que vão tratar de assuntos que o SUS não atua diretamente, ou seja, são ações que o SUS não age diretamente, não são compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, vai haver aqui uma comissão criada, uma comissão intersetorial, criada aí pelos ministérios e órgãos competentes e entidades representativas da sociedade civil, que vão discutir aí questões que o SUS realmente ele não aborda, que não são compreendidas pelo Sistema Único de Saúde, tá? E dentro desses órgãos que vão compor aí essa comissão intersetorial está o Ministério do Trabalho, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia. Bom, além das comissões intersetoriais, nós temos as comissões permanentes. Não se esqueçam, as comissões permanentes, elas vão cuidar da articulação entre o Sistema Público de Saúde e as escolas, no tocante à aprendizagem. Então, haverá aí uma integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino, né? Vão integrar aí essa comunhão aí, tá certo? E também nós temos as comissões intergestores bipartite, tripartite e a regional. A comissão intergestor tripartite, ela vai abranger 3 gestores, né? Gestor da União, dos estados, Distrito Federal e município. Já a comissão bipartite, somente gestores estaduais e gestores municipais. E a comissão local, ela é formada pelos gestores locais. Então, observem bem que essas comissões são muito pedidas para vocês em prova e vocês têm que saber diferenciar aí estas comissões, tá certo? Então, dentro da organização, dentro da estrutura, nós temos as comissões intersetoriais, nós temos as comissões permanentes e nós temos as comissões intergestores bipartite, tripartite e as regionais.
Continuando aqui a nossa análise na Lei 8080, nós temos que frisar também a questão das competências. As competências e atribuições são estabelecidas no artigo 200 e no artigo 6º da Lei 8080. Então, artigo 200 da Constituição e artigo 6º da Lei 8080. A partir do artigo 15, nós vamos ter aqui a divisão dessas responsabilidades, ou seja, qual ente vai ficar com cada coisa. Quem que vai ser responsável por isso ou por aquilo? O artigo 15, ele traz as atribuições comuns, ou seja, que todos os entes vão ter que desenvolver e vão ter que realizar. Já o artigo 16, ele vai estabelecer aqui as competências específicas da Direção Nacional do SUS, ou seja, no âmbito da União. Então, ele vai estabelecer quais são as competências e quais são as atribuições do SUS. Que dica que eu dou para vocês aí? Toda vez que for utilizado os verbos formular, elaborar, coordenar, definir normas, vocês podem estar ligando aí a questão da competência da União, ou seja, da Direção Nacional do SUS. Já o artigo 17 vai estabelecer a responsabilidade e a questão do caráter suplementar dos estados. Então, o estado ele tem um caráter suplementar, ele vai suplementar aquilo que foi estabelecido lá pela competência comum no artigo 16. Então, a direção estadual aí, ela tem um caráter suplementar. E toda vez, então, que vocês verem a direção estadual do Sistema Único de Saúde, toda vez que vocês verem o verbo colaborar, com caráter complementar ou suplementar, vocês podem ligar aí as atribuições e competências da direção estadual do SUS. E, por fim, o artigo 18, ele vai estabelecer sobre a responsabilidade da direção municipal do SUS, que tem a responsabilidade direta da execução das ações e serviços de saúde. Não se esqueçam, nós temos uma regra que estabelece aí, gente, que a principal responsabilidade da saúde fica para quem? Para os municípios. Ele vai ter a responsabilidade da execução direta dos serviços de saúde. Então, os municípios ficam com a maior parte. Tanto que o município, na questão do rateio financeiro, ele fica aí com a maior parte, né? Então, artigo 18 vai falar aí da responsabilidade da execução direta dos municípios. E aí, que dica que eu dou para vocês? Eles utilizam muitos verbos aqui, são palavras recorrentes. Gerir e executar. Tá? E por quê? Porque a execução e a gerência fica com o município. Então, olha lá, o município fica com a execução direta. Então, toda vez que vocês verem executar, gerir, vocês sempre vão ter que ligar ao município, tá ok? Então, fica essas dicas para vocês gravarem bem isso no momento de uma prova. Bom, a partir do artigo 19, nós começamos a analisar a questão dos subsistemas. Dentro do SUS, nós temos vários subsistemas. E o primeiro subsistema que nós vamos estudar é o que é mais pedido. É a questão do subsistema da atenção à saúde indígena. Então, foi criado aqui, né? Antes dessa lei não tinha um subsistema específico, não tinha um tratamento diferenciado para a população indígena. A partir da Lei 8080 foi criada uma regra aonde a saúde indígena ela caberá à União. A União ela é responsável pelo financiamento da saúde indígena. Então, com os recursos próprios da União, não se esqueçam disso, a União com seus recursos próprios, ela vai financiar aí o subsistema de saúde indígena, tá certo? Então, aí, através desse subsistema, vai ser criado, né, o Distrito Sanitário Especial Indígena. Dentro desse Distrito Sanitário Especial Indígena, nós teremos lá os postos de saúde, né? Então, dentro de um distrito sanitário indígena, nós temos lá, vai haver várias comunidades indígenas. Então, dentro desse distrito, nós temos lá os postos de saúde indígena e também nós temos o polo base, né? O polo base é que vai fazer aí, né, o encaminhamento desses indígenas para as referências, para as unidades de referências do SUS. Então, nós temos os postos de saúde, que vão dar os atendimentos básicos, e também temos o polo base, que vai encaminhar estes indígenas para os hospitais de referência, para as unidades de referência do SUS. Nós temos as casais, que são a Casa de Apoio do Indígena, né, que é uma casa de saúde indígena, que dá apoio aí para o indígena enquanto ele fica aguardando o tratamento, enquanto ele fica aguardando ser assistido aí pelo Sistema Único de Saúde.
saúde. Esse subsistema de saúde indígena, ele é descentralizado, hierarquizado e regionalizado, tá ok? Então, ele é como o SUS. Ele tem uma estrutura assistencial, ele vai ter aí o distrito sanitário indígena, ele vai ter os polos base, vai ter aí a casa do índio, tá certo? Então, o subsistema de saúde indígena é financiado com recursos próprios da União. Os estados, né, poderão aí de forma complementar, os estados, os municípios, bem como outras instituições, poderão aí, né, fazer a ajuda, ou seja, financiar de forma complementar. Inclusive, foi criada uma Secretaria Especial da Saúde Indígena, que é a CESAI. Então, prestem bastante atenção aí na questão do índio, que ele traz todo um tratamento diferenciado. Outro subsistema que nós temos aqui seria o subsistema de atendimento e internação domiciliar. Também bem simples de vocês entenderem, né, que o sistema ele é estabelecido para internação ou tratamento domiciliar, atendimento domiciliar, tá? No caso, essa modalidade de tratamento aqui, ela pode ser feita por equipes multidisciplinares, diversos profissionais, né, que vão atuar de forma preventiva, de forma terapêutica e de forma reabilitadora. Esse tipo de atendimento domiciliar e essa internação é só feita por indicação médica e ainda com expressa concordância do paciente e de sua família. Então, fica aí a dica, indicação médica com expressa concordância do paciente e de sua família. Outro subsistema, acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto. Então, garante aqui que essa parturiente, que essa gestante, ela tem um acompanhamento total de alguém de sua escolha. Ela pode escolher quem ela quiser para acompanhá-la durante todo esse processo. Tá ok? Então, dentro das unidades de saúde, né, pública, ela vai ter aí um acompanhamento. Pode ser do marido, pode ser do pai, da mãe, de quem ela quiser. Ela que escolhe. Fica a critério dela. Então, como que funciona aqui? Ela vai ter todo um acompanhamento e as entidades de saúde são obrigadas a permitir a presença de um acompanhante durante todo o período de parto, né, o trabalho de parto, o parto e o pós-parto. Bom, o trabalho de parto são os sintomas relativos à contração, dilatação até a chegada do parto. O parto já é a saída do feto do útero. E o pós-parto imediato seriam os 10 dias que nós temos aí, desde o primeiro até o 10º dia após o parto. Então, nesses casos aí, salvo intercorrências, né, haverá aí uma pessoa acompanhando a parturiente aí, tá? E ela que vai escolher essas pessoas aí. E tem que ser obrigatoriamente concedido esse direito a essa pessoa. Bom, nós temos também um capítulo que trata da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologias em saúde. Nós vimos que toda a dispensação de medicamento, que toda a questão de assistência terapêutica, ela vai ser toda padronizada. Existe toda uma padronização para isso. Ou seja, o SUS ele adota um padrão de atendimento, um padrão de diagnóstico, um padrão de protocolo clínico, um padrão de dispensação de medicamentos. Então, tudo isso é feito de forma padrão. Ou seja, existe uma padronagem em relação a esses critérios. Não podemos esquecer que o medicamento ele vai ser baseado com base naquela listagem de medicamentos, né, que é a RENAME. A RENAME, ela foi criada e ela traz lá toda a relação de medicamentos que o Sistema Único de Saúde pode utilizar. E todos os medicamentos utilizados pelo Sistema Único de Saúde só podem ser utilizados desde que tenham registro na Anvisa. Então, todos os produtos, tanto medicamentos como produtos de órteses, próteses, né, equipamentos médicos, bem como todos os protocolos, diretrizes terapêuticas, serão adotados conforme um critério pré-estabelecido pelo Sistema Único de Saúde. E toda vez que ocorrer alguma modificação, alguma mudança, isso tem que ser passado e tem que ser aprovado aí, né, pelo Ministério da Saúde.
E aí nós temos aí um assessoramento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, né? E essa Comissão de Assessoramento de Incorporação de Tecnologia é o que nós chamamos de CONITEC. Esse CONITEC, que é essa comissão, né, que vai dar aí todo um assessoramento na hora das modificações e alterações ou ainda incorporações de novos medicamentos ou novas tecnologias. E ele vai ter aí representação de um representante do Conselho Nacional de Saúde e representante indicado pelo Conselho Federal de Medicina, que deve ser um especialista. Só para finalizar a análise da Lei 8.080, eu vou só traçar para vocês algumas coisas importantes que eu acho que é importante ressaltar. Bom, aqui nos artigos 20 e seguintes, ele vai tratar do funcionamento e vai tratar da questão da iniciativa privada e da complementariedade. Bom, nós já esgotamos esse assunto, vocês sabem que existe a complementariedade e que para que isso possa ocorrer, né, haverá necessidade da administração pública contratar pessoas físicas ou jurídicas do setor privado mediante contrato público ou ainda convênio. E, desta forma, né, haverá aí a possibilidade de atender as demandas do serviço público de saúde. Bom, aqui no artigo 32 da lei, ele estabelece quais são as outras fontes de recurso para o custeio da saúde. E ele estabelece que são recursos advindos de ajudas, contribuições, donativos, alienações patrimoniais, rendimentos de capitais, taxas, multas, rendas eventuais, são outras fontes que nós falamos. Então, esses outros valores que estão estabelecidos aqui, eles servirão realmente de base aí para o custeio da saúde. Outro aspecto importante é a questão do rateio, né? Como que vai ser feito o rateio. E os critérios que vão ser utilizados para o rateio do dinheiro para os entes, para os estados, para o Distrito Federal, para o município, vão estar ali no artigo 35, que vai falar o seguinte: para os estabelecimentos de valores a serem transferidos para os estados, Distrito Federal e município, será utilizada a combinação dos seguintes critérios: perfil demográfico da região, perfil epidemiológico da população, características quantitativas, qualitativas, desempenho técnico, econômico e financeiro e participação do setor de saúde nos orçamentos estaduais e municipais e a previsão do plano quinquenal de investimento no ano anterior, bem como o ressarcimento de atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. Então, aqui são critérios que nós utilizaremos aí para fins de determinar o rateio dos valores que serão repassados aos respectivos entes. Bom, dos demais artigos, nós temos aqui a questão do planejamento. Não podemos esquecer que o planejamento ele sempre será ascendente, de cima para baixo, né? E para dar base para esse planejamento, nós temos aí, né, as determinantes sociais da saúde. Bom, nas disposições finais e transitórias da lei, tem alguns artigos que são muito pedidos também em prova, como, por exemplo, a questão dos serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino, que vão integrar o Sistema Único de Saúde mediante convênio. Então, existe aí uma integração dos hospitais universitários e de ensino com o Sistema Único de Saúde. Também diz aqui que as Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde em tempos de paz. Tá? E, para finalizar, né, ele estabelece aqui que constitui crime a utilização irregular de verbas públicas ou rendas públicas com a utilização diversa daquilo que está previsto em lei. Então, fica aí a dica para vocês, os principais tópicos aí da Lei 8.080, né? Nós já estudamos, nós já esgotamos ela. Em sala de aula, nós ficamos várias aulas aí estudando a Lei 8.080, ela é de extrema importância. E a dica que eu dou para vocês, deem uma lida com muita calma nela, né? Antes de vocês realizarem a prova, leiam com calma, que isso vai aflorar tudo que nós estudamos em sala de aula, tá ok? Bom, vamos lá para a nossa segunda lei, que é a mais importante. Também é considerada outra lei orgânica da saúde, que é a 8.142. A lei 8.142, ela traz o quê? Ela regulamenta a participação da comunidade, né? Estabelece aí o controle social, bem como a transferência de recursos. A lei 8.142, ela define o que é uma conferência de saúde e que é um conselho de saúde. Então, vamos recordar que são aspectos importantíssimos que vocês devem saber aí na hora de realizar uma prova. Vamos só recordar o seguinte, que os conselhos, né, que o Sistema Único de Saúde, né, ele contará
em cada esfera de governo. Então, olha lá, em cada esfera vai ter a conferência e também vai ter o conselho. Então, o conselho vai ter conselho no âmbito nacional, no âmbito estadual, distrital e municipal. E a mesma coisa a conferência, no âmbito nacional, estadual, municipal e distrital. O que vem a ser as conferências? As conferências nada mais são do que fóruns de debates. Fóruns de debates onde serão avaliados e serão propostas diretrizes. Então, haverá discussões, haverá questionamentos em relação às políticas públicas de saúde, haverá avaliação e haverá a proposição de diretrizes. As propostas são submetidas nas conferências e serão levadas para aprovação dos conselhos. E quais são as características aí das conferências de saúde? Elas são instâncias colegiadas, porque são formadas por vários segmentos da sociedade, né? Elas têm aí a finalidade de avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação de políticas nos níveis correspondentes. Outro aspecto interessante, ela é sempre convocada pelo Poder Executivo ou ainda, então fica aí a dica, Poder Executivo que convoca a conferência, ou ainda, extraordinariamente pela própria conferência ou pelos conselhos de saúde. Então, haverá três possibilidades de convocação de conferência. A primeira, que é a regra, Poder Executivo. E, extraordinariamente, pela própria conferência ou pelo Conselho de Saúde. Então, de forma extraordinária, vai ocorrer aí pelo Conselho de Saúde. Ela vai ser realizada de 4 em 4 anos, né? De 4 em 4 anos vai ser realizada esta Conferência de Saúde. E o objetivo dela, avaliar a situação da saúde, propor diretrizes para a política de saúde em cada nível de governo. E a periodicidade sempre não pode ultrapassar a cada 4 anos. Já o Conselho de Saúde, ele tem o caráter permanente e deliberativo. Ele não corre de 4 em 4 anos como a conferência, ele vai ser fixo, vai existir de forma permanente. E ele é deliberativo, por quê? Porque ele vai deliberar, ele vai tomar decisões, vai discutir políticas de saúde, vai atuar de forma independente do governo, vai haver ali negociação de propostas, né? Vai haver direcionamento de recursos para as diferentes prioridades. Ele é um órgão colegiado e esse órgão colegiado é composto por representantes de diversos segmentos da sociedade, como, por exemplo, representantes do governo, representantes do prestador de serviço, profissionais da área de saúde e usuário. Não podemos nos esquecer que o usuário tem a representação paritária, ou seja, 50% dessas representações ficam aí para os usuários. Então, a representação dos usuários é de 50% nos conselhos de saúde. Bom, observem ainda que os conselhos de saúde, bem como as conferências, elas terão as suas normas e regras de organização e funcionamento definidas aí nos próprios regimentos, tá? E esses regimentos aprovados pelo Conselho. Observem que são duas formas de controle social. Participação da sociedade. Então, prestem bastante atenção em relação a essa questão dos conselhos, é muito pedido, o conselho ele é muito exigido em provas de concurso. Não confundam conferência com o Conselho de Saúde. Bom, lá em relação às conferências, nós temos aí a representação de vários segmentos da sociedade, que serão entidades de classe, pessoas portadoras de patologias, aposentados, indígenas, né? Então, nesses casos, essas pessoas vão compor aí, né, comporão aí as representações para fim da composição dessas conferências de saúde, tá ok? Então, aí, essas são as dicas importantes que eu tinha para passar para vocês a respeito dos conselhos e a respeito das conferências de saúde. Só para a gente fechar aqui a Lei 8.142, né, nós temos as regras que vão tratar da transferência de recurso. E ela fala aqui que os recursos serão alocados,
né, como despesas de custeio de capital do Ministério da Saúde e seus órgãos, da administração direta e indireta, para investimentos em lei orçamentária, para investimentos previstos no plano quinquenal e ainda para cobertura de ações e serviços de saúde. Então, o dinheiro, os recursos terão de destinação específica. E a transferência será feita de fundo a fundo, tá certo? Então, aqui nós temos a regra da transferência fundo a fundo, que vai ser feita de forma regular e automática. Relembrando aqui, temos um aspecto extremamente importante para vocês, que os recursos, né, que serão destinados, né, aos entes, pelo menos 70% é direcionado ao município. O restante fica para os estados. Por que isso? Porque existe aí, gente, a municipalização da saúde para gerir as ações e serviços de saúde. Então, fica aí a dica para vocês não se esquecerem disso. 70% sempre para o município, o restante fica para o estado. E para que esses entes possam receber estes recursos, eles têm que atender alguns requisitos. Que requisitos são esses? Está elencado aqui no artigo 4º. Ter um fundo de saúde, que é uma conta especial, né, para receber o dinheiro. Ter um conselho de saúde constituído por uma lei específica. Um plano de saúde que vai estabelecer aí as metas, né, e define uma programação anual e um planejamento de saúde para cada ente. Relatórios de gestão que permitam o controle, né, um sistema de auditoria no caso. E contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, ou seja, previsão lá no orçamento, bem como uma comissão de elaboração do plano de cargos e salários previstos de 2 anos para sua implementação. Então, artigo 4º da Lei 8.142 estabelece aí para vocês as regras para que o dinheiro seja repassado para os entes públicos. Volto a insistir com vocês, a Lei 8.142, muito importante, mas nós traçamos aí os principais aspectos. Dando continuidade no nosso aulão aqui, né, correndo contra o tempo, eu quero passar para vocês só alguns detalhes em relação à resolução 453 de 2012, que é aquela resolução que regulamenta a questão dos conselhos de saúde. Nessa resolução, nós temos aqui algumas diretrizes. A primeira diretriz, ela vai estabelecer o que é o Conselho de Saúde, né, a definição do conselho, ela estabelece como esse conselho vai funcionar dentro dessa estrutura, né, da saúde do nosso país, estabelece também aqui a organização dos conselhos na terceira diretriz, vai falar sobre a participação da sociedade organizada, vai falar da constituição das representações no Conselho, não se esquecendo sempre que 50%, né, das entidades e movimentos são representados pelos usuários, os outros 25% são representação dos trabalhadores da área de saúde e os outros 25% representação do governo e dos prestadores de serviço, né? Temos aqui também a participação dos órgãos, entidades, movimentos sociais dentro desta representação e aqui pode ser associações de pessoas, de deficientes, com patologias, entidades indígenas, entidades de defesa do consumidor, comunidade científica, governo, entidades prestadoras de serviço, entidades patronais. Todas essas entidades, elas vão participar aí, né, das representações do Conselho de Saúde, tá certo? Recomenda-se que deverá sempre haver uma renovação de no mínimo 30% de suas entidades representativas a cada eleição. Bom, a estrutura, né, do Conselho, ela é formada aí por vários órgãos, nós temos 6 órgãos aí que vão formar o Conselho, né? Nós temos aí o plenário, nós temos a secretaria executiva, nós temos as comissões, nós temos aí a presidência, então nós temos vários órgãos que vão compor aí, né, esse conselho, tá certo? Não se esqueçam disso, já trouxe para vocês, mesa diretora, plenário, né, as comissões que podem ser criadas aí, a presidência, a secretaria executiva, tudo isso vai compor aí o Conselho de Saúde. Também não posso deixar passar a questão do quórum, né? O quórum para aprovação das decisões do Conselho. Nós temos aqui que as decisões do Conselho, elas serão aprovadas por um quórum mínimo, né? E esse quórum mínimo, normalmente, se baseia na maioria simples. Maioria simples, o que é mesmo, alunos?
50% mais um dos presentes. Maioria absoluta, 50% mais um dos membros do conselho. E, dependendo da situação, em casos específicos, conforme manda o regimento, né, 2/3 do total dos membros do conselho, que seria a maioria qualificada. Então, a maioria qualificada, os 2/3 dos membros do conselho, serão utilizados em situações que o próprio regimento estabelecer. Outra regra importante, que é muito pedido em prova, e que é bom vocês darem uma olhada, é a questão da homologação das resoluções lá do Conselho. As resoluções sempre serão homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo. E qual que é o prazo que ele tem para poder homologar isso? O prazo de 30 dias. Não se esqueçam desse prazo. 30 dias, ele vai ter o prazo para poder homologar essas decisões e vai dar publicidade para isso. Caso decorra esse prazo, sem que ele tome qualquer providência, né? Ou ele vai ter que negar, ou ele vai justificar, né? Ou ele vai pedir proposta, ele vai pedir alteração, ou ele vai pedir prazo para poder ajustar isso, né? Mas caso ele não faça isso, o que pode ser feito é que o Conselho poderá buscar a validação junto ao Poder Judiciário, junto à Justiça ou ao Ministério Público, quando for necessário. Então, são situações que são muito pedidas em prova, principalmente a questão desse prazo de 30 dias, tá ok? Dentro dessa resolução, também aqui nós temos toda a competência do Conselho de Saúde, que está estabelecida aqui na 5ª diretriz. Então, deem uma olhada com muita tranquilidade. E só para finalizar a nossa aula, que é o derradeiro assunto, que é o decreto 7.508 de 2011, que depois de muitos anos veio regulamentar aí a Lei 8080 de 90. E dentro desse decreto, ele trouxe aí algumas situações, ele definiu e aprofundou os conceitos de regionalização, hierarquização, a questão das regiões de saúde, né? Ele oficializou a atenção básica como porta de entrada do SUS, ele criou o RENASES, ele aperfeiçoou o RENAME. Então, vamos só relembrar alguns conceitos importantes aqui que vocês devem dar uma olhadinha antes de fazer a prova de vocês. Primeiro, o que é uma região de saúde? Região de saúde, gente, é aquele conjunto de municípios vizinhos que são identificados pela cultura, pelos hábitos da população, né? E que eles têm aí a possibilidade de criar essa região de saúde para atender essa população de forma mais adequada. Então, eles vão otimizar os recursos e vão planejar os serviços e as ações de saúde de forma mais eficiente e de forma direta para essa população, tá? Também aqui pelo decreto foi estabelecido aí a questão das portas de entrada, né? Onde começa o atendimento do Sistema Único de Saúde. E nós temos aí como portas de entrada do SUS, nós temos aí 4 portas de entrada que vocês não podem se esquecer jamais, né? As portas de entrada são atendimento básico, né? Atendimento ambulatorial, psicossocial e as portas de acesso aberto. Então fica aí a dica para vocês, né, das portas de entrada do SUS, porque é onde começa o atendimento, né, onde começa o atendimento para o usuário. E sempre é mais próximo do usuário, de preferência no próprio município, né, no posto de saúde, ou ainda na policlínica, ou em unidade de programa de saúde da família. Isso são considerados portas de entrada. Bom, nós temos também a definição aqui de mapa de saúde, que é um instrumento de extrema importância para identificar os problemas e as necessidades de saúde de cada região. Então, esse mapa de saúde, ele vai orientar aí o planejamento integrado com base nesse mapa do SUS. Então, ele vai delinear, ele vai desenhar aí um mapa onde existe aí as necessidades e os problemas de saúde de cada região. Também é bem elencado aqui os planos de saúde. O que são os planos de saúde? Aquela série de metas e diretrizes e objetivos que são propostos para cada município ou para cada estado, né? Com o objetivo aí de alcançar, né, a eficiência nos serviços de saúde. Então, cada ente, né, cada estado, cada município aí tem o seu objetivo traçado e esse objetivo é estabelecido dentro desse plano de saúde. Bom, só para fechar aqui, não vamos nos esquecer das RENASES e da RENAME, né? RENASES, Relação de Ações e Serviços de Saúde, que o SUS oferece a uma determinada população numa região demográfica. Vai ser estabelecido aí quais os serviços que o SUS oferece à população, como, por exemplo, serviços de mamografia, serviços de acupuntura, ultrassonografia, exames de
de rotinas, testes mais complexos, então deve haver aí toda uma relação de serviços e, obviamente, uma divulgação para a população de onde estão localizados esses serviços. Então, isso compõe as RENASES, Relação de Ações e Serviços que o SUS oferece à população. Já a RENAME significa a lista de medicamentos que o SUS vai disponibilizar à população de acordo com as suas necessidades. Então, todos esses medicamentos serão ministrados aí e dispensados pelos profissionais e lá dentro, né, das unidades de saúde especificamente. Bom, para fechar, foi criado aí dentro do Decreto 7.508 de 2011 o contrato organizativo da Ação Pública de Saúde. Esse contrato é um instrumento de extrema importância que vai ser feito entre os entes, entre os municípios, entre o Estado, entre a União, e nele vai ser determinado a responsabilidade e o papel de cada um no tocante às ações e serviços de saúde. Lá dentro do contrato organizativo da Ação Pública de Saúde, vai estar estabelecido as ações, deveres, direitos e responsabilidades, tanto individuais quanto coletivas desses entes. Tudo com a maior transparência. Esse contrato ele vai trazer a clareza e vai delimitar aí as responsabilidades de cada ente. Então, este contrato é um instrumento de extrema importância que vai ser utilizado por esses entes aí na hora de se determinar as regiões de saúde. Bom, tudo isso feito com muita transparência e com muita segurança e, obviamente, né, com o acompanhamento e o controle social, que será feito aí através dos conselhos de saúde. Ufa! Bom, muita informação, pouquíssimo tempo, né? Eu tentei aí trazer, nesse pouco tempo que a gente teve junto hoje, trazer os principais aspectos aí que vocês devem observar no momento da prova de vocês. Então, o que eu desejo para vocês, que vocês tenham sucesso. No decorrer das nossas aulas, eu tentei da melhor forma possível trazer toda a legislação do SUS para que vocês realmente conheçam com profundidade e com intimidade essas regras que vão cair aí no concurso de vocês. O que eu desejo para vocês é sucesso, né? Sucesso, creio que vocês realmente vão se sair bem, porque vocês acompanharam as aulas, vocês estão estudando, né? Vocês estão aí presentes me assistindo nesse momento. Então, eu desejo de todo o coração que vocês façam uma excelente prova. Prestem bastante atenção nas dicas que eu dei em sala de aula. Prestem bastante atenção no momento de resolver as provas. Não se esqueçam, questões muito restritivas, questões negativas, prestem bastante atenção, né? Sempre liguem um sinalzinho de alerta. Façam as questões com muita tranquilidade. Verifiquem o que o enunciado da questão está pedindo, que é ele que vai trazer ali o que é a questão. Se fez a questão, resolveu a questão, não volta atrás, porque se voltar vai criar dúvida e vocês podem refazer a questão e errar na questão. Então, são dicas aí que eu deixei para vocês e eu espero de todo o coração que eu possa compartilhar aí do resultado positivo de vocês nesse concurso. Então, eu desejo para vocês sucesso, sorte, né? E vou ficar esperando aí o resultado de vocês. Muito obrigada e espero não encontrá-los, né? Mas se encontrar vai ser muito prazer. Muito obrigada.